Então, no caso, a escusa da tutela, ela está no artigo 1736 do Código Civil, né? E que eles trazem as possibilidades, né? Em que aqueles que foram indicados podem se isentar ou se desobrigar desse ofício, tá? Então, nós temos lá mulheres casadas, tá? Maiores de 60 anos, né? Aqueles que têm sob sua autoridade, que criam mais de 3 filhos, tá? Porque daí seria mais um, né? Aqueles que estão também enfermos, né? Que estão impossibilitados de exercer a tutela por enfermidade, e aqueles também que habitarem em lugares muito distantes daqueles que serão tutelados, né? Também aqueles que já exercem, né, ou uma tutela ou uma curatela, também podem, né, fazer esse pedido de escusa, e os militares em serviço, tá? Esses podem fazer o pedido de escusa da tutela, tá? Caso esse indivíduo que foi indicado para exercer a tutela, tá? Entre com um pedido de escusa, tá? E aí seja deferido, né? Então, ele se desobriga desse ofício, tá? Mas pode ser que a pessoa entre com esse pedido, né, de isenção, de escusa dessa tutela, e não seja deferido, seja recusado esse pedido, né? Então, caso haja uma recusa, né, nesse pedido de escusa, esse indivíduo, ele pode recorrer dessa decisão, tá? Mas, enquanto não houver uma decisão, enquanto ainda tramitar, né, esse recurso, esse pedido, ele continua responsável, né, por esse menor, tá? Ele continua responsável pelo exercício da tutela, tá? Enquanto não houver uma decisão definitiva, se ele foi indicado para ser o tutor, né, e aí ele entra com o pedido de escusa, então até que seja deferido esse pedido de escusa e que seja nomeado um novo tutor, ele continua sendo responsável pela tutela, tá? Porque tudo que acontecer, né, se houver algum dano, alguma perda, algum prejuízo, né, que ocorra nesse período, né, em que ele ainda é responsável pelo exercício dessa tutela, ele responde por esses prejuízos, tá? Tá lá no artigo 1739 do Código Civil, acho que é 39, 1739 do Código Civil, que traz esse ônus, né? Que enquanto não houver a nomeação de um novo tutor, no caso do pedido de escusa, ele continua responsável pela administração, né? Pela tutela, pelo exercício da tutela como um todo, porque se nesse período em que ainda é de transição, em que ele fez o pedido de escusa e o deferimento e a nomeação de um novo tutor, tudo que ocorrer nesse período é da responsabilidade desse tutor. Então, se houver algum prejuízo, ele vai se responsabilizar por esses prejuízos, tá? A gente tem também que a tutela, ela é temporária, né? Então, o que ocorre, né? Quando vence esse tempo? A cessação, né, dessa tutela. Então, cessa a tutela quando o menor atinge a sua capacidade civil, que, pelo nosso ordenamento jurídico, ocorre com 18 anos. Então, a tutela, ela é um instituto temporário, né? Esse exercício da tutela, ele é temporário. O tutor exerce os atos até que esse menor, né, alcance a maioridade aos 18 anos. Ou seja emancipado aos 16, tá? Também pode ocorrer a emancipação, né? Então, até que ocorra a emancipação ou que esse menor atinja a maioridade, né? É o tempo de exercício dessa tutela. Alcançou
a capacidade civil ou através da maioridade, né? Ou através da emancipação, cessa a tutela, tá? Cessa essa condição de tutelado, tá? Então, com a emancipação ou com quando esse menor atingir 18 anos, tá? Então, tá no artigo 1763, é porque eu tava tentando lembrar aqui que também ocorre, a tutela ocorre também quando há suspensão do poder familiar. E nós já vimos que essa suspensão do poder familiar, ela também pode ser temporária. Então, a tutela, nesses casos, ela encerra, ela se extingue, né? Quando houver o retorno, tá? Desse poder familiar. Então, houve a suspensão do poder familiar, depois esses responsáveis, pai, mãe, né, conseguiram, né, que fosse revertida essa suspensão familiar, então cessa a tutela, porque aí os pais vão exercer esse poder familiar, não necessitando mais desse tutor, tá? Também, caso esse menor, né, seja adotado. Então, quando houver a adoção, né, essa família, né, vai assumir o poder familiar e aí também há o encerramento dessa tutela, tá? Então, nesses casos, emancipação, o menor atingir, né, a idade de 18 anos, quando terminar a suspensão do poder familiar ou quando houver a adoção desse menor, tá? Extingue a tutela. Outro caso em que pode ocorrer a extinção dessa tutela é quando esse tutor for destituído dessa função, tá? Pode ocorrer a destituição do tutor, tá? Que pode ocorrer, né, por negligência, né? Nesse exercício da tutela, ele age com negligência, então pode ocorrer a destituição, ou também se esse tutor, né, se tornar incapaz, né, que pode acontecer, né, acabar passando a não ser mais capaz do exercício dos atos da vida civil, então também há o encerramento, né, a extinção dessa tutela. Também pode ocorrer quando o encerramento da tutela, quando acontecer o quê? O falecimento de qualquer uma das partes dessa tutela, tanto ativo como passivo, qualquer sujeito dessa relação jurídica, né, ou tutor ou tutelado. Se ocorrer o falecimento de um deles, também, né, ocorrerá a extinção da tutela, tá? Então, nesses casos que se encerra, né, esse exercício, tá? Nós temos também uma outra espécie de tutela, tá? Que está estabelecida, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, nós temos uma tutela, né, que ela é estabelecida, né, de acordo com o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Apesar de terem o mesmo nome, né, possuem o mesmo nome, tutela, a do Código Civil, né, e tutela, a do ECA, tá? Tem também a mesma finalidade, então elas têm o mesmo nome, elas têm a mesma finalidade, que é proteger o menor, né, que está desamparado, e também tem o mesmo princípio, que é o princípio fundamental, constitucional, que é o princípio da solidariedade. Essas tutelas, elas são diferentes, tá? A tutela prevista no Código Civil, que a gente já viu que é a partir do artigo 1728 em diante, né, até o 1766, ela é diferente da tutela que está estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá nos artigos 36, 37 e 38, tá? Elas são distintas, tá bom? Tem o mesmo nome,
têm o mesmo objetivo, né? A mesma finalidade, têm o mesmo princípio, mas são diferentes, tá? Nós vamos ver essas diferenças, então, entre a tutela do Código Civil e a tutela do ECA. No ECA, o Instituto da Tutela, ela está inserida mais em função de colocar a criança ou o adolescente na família substituta. Então, a tutela ela é utilizada, né, para inserir a criança ou adolescente na família substituta, tá? Então, para fins de adoção, na verdade, tá? Então, no âmbito do Código Civil, ela é mais ampla, né? Então, ela atinge uma área maior, né? Que ela resguarda o menor, independente de ocorrer a inserção desse menor ou desse adolescente numa família substituta ou não, no Código Civil. Já na ótica do ECA, né, essa tutela, ela é como se fosse uma medida protetiva, tá? Que ela é operacionalizada quando há a suspensão ou a extinção do poder familiar, né, para conferir, né, os cuidados do menor e o patrimônio, se houver, né, desse menor, a uma família substituta, tá? Então, para o ECA, a tutela que está estabelecida no ECA, tá? Ela tem essa finalidade, tá? É uma medida protetiva, né, para ser utilizada quando ocorrer a suspensão, a perda, né, a extinção do poder familiar, para inserir essa criança na família substituta. E o que seria essa família substituta, né? A família substituta é aquela que se propõe, né, a fazer, na verdade, a trazer, ela traz para dentro da sua própria casa, né, uma criança ou um adolescente que por alguma circunstância, né, está desprovido de uma família natural, tá? Para que ela faça parte dessa nova família e nela se desenvolva, tá? Nessa família substituta. Mas esses conceitos de família natural, família substituta, entre outros conceitos que estão estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, nós vamos fazer uma abordagem mais aprofundada, né? Nas próximas aulas, né? Porque nós vamos fazer um estudo dessa lei 8.069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós vamos entrar nesses conceitos, nas medidas protetivas, né? Fazer uma abordagem da lei, né? 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, aí nós vamos verificar todos esses conceitos, né, que de família substituta e família natural estão inclusas, tá? Agora eu vou reservar o finzinho dessa aula, né, para, como eu diria, explicar para vocês, né, como foi feito, né, como que eu fiz a média, né, desse bimestre da nossa disciplina, tá? Quais foram as notas consideradas e como se chegou como eu cheguei, né, a média de vocês, tá? Vocês fizeram aquele trabalho, né, que foi anterior ao isolamento, né, vocês fizeram em grupo e me encaminharam, né, e eu avaliei aqueles trabalhos e dei nota, tá? Essa é uma nota. Aí, a outra nota são as atividades que vocês fizeram no AVA, né, que eu disponibilizei lá. Então, nós tivemos 3 atividades avaliativas, né, uma na segunda semana, uma na terceira e uma na quinta semana, né, que tá lá no AVA. Então, cada uma dessas atividades
valia, o valor era 10, tá? Então, vocês têm 3 notas aí, que vocês somam, tá lá, a nota tá disponível lá no AVA, tá? Eu fiz a correção no próprio sistema e a nota automática eu lancei lá, né? A nota foi lançada lá automaticamente no sistema, então vocês têm acesso a essas notas. Então, vocês têm 3 notas lá, é só somar essas 3 notas, tá? E dividir por 3. Se você não fez as 3 atividades, você vai somar as notas que você tem e dividir por 3, tá? A divisão é por 3 porque no total são 3 atividades, tá? Então, você tem a média das atividades, a nota do trabalho e a nota da prova. Soma, divide por 3, que dá a média de vocês, tá? Então, vocês, para conferir a nota de vocês, como que foi feita essa nota, é só vocês entram no sistema, vejam quais foram as notas que vocês tiraram na segunda, na terceira e na quinta semana, tá? Naquela atividade que tá lá, foi disponibilizada, tem lá a nota. Essas 3 notas vocês somam, dividem por 3. Se vocês tiverem as 3, ok. Se vocês tiverem 2, divide por 3. Se vocês tiverem só uma, divide por 3 da mesma forma, tá? Quem não fez nenhuma atividade, não tem essa terceira nota, tá? E aí, vocês, são 3 notas, que é trabalho, prova e a média das atividades, tá? Soma, divide por 3 que vocês chegam na média de vocês, tá? Eu não vou disponibilizar a minha planilha pelo fato de que a planilha traz a nota de todos os alunos, tá? E nem todos se sentem confortáveis, né, de que seja disponibilizado a nota para que todos tenham acesso. Então, vocês mesmos podem fazer essa média, tá? A nota do trabalho, eu vou encaminhar para vocês por e-mail, tá? Então, aí vocês pegam essa nota do trabalho, tá? E somam para fazer a média de vocês, tá? E por hoje, nós encerramos a nossa aula, né? Eu espero que termine logo esse período, né, de aulas e atividades online para a gente voltar né, às aulas presenciais. Eu espero também que todos estejam bem, né? Que apesar desse momento que a gente está passando, né, que todos estejam bem e voltem, né, focados para terminar esse curso que vocês já estão, né, vocês estão já na reta final, tá bom? Vai estar disponível também no sistema, além do vídeo, né, da aula, também a apresentação em PowerPoint, tá? Vai estar lá, apresentação em slides, também a atividade, vai ter uma atividade com 2 questões para vocês também responderem, tá? Já conta como nota do segundo bimestre, que vai ser feito, né? Até essas atividades online que eu passo avaliativa, elas entram, né? Para computar a nota de vocês, tá? Então, tem lá a atividade também para ser respondida, né? E qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem ou mandar e-mail, né? Ou até mesmo a pergunta no fórum, tá? As faltas também foram computadas, tá? Com aquelas do período que nós tivemos presencial, tá? Então, aquela chamada, quem tinha falta naquele período até março, né? Que até a nossa última aula, foram aquelas, e mais as atividades, né, contavam também como presença. Então, não fez a atividade, não tem a presença naquela aula, tá? Então, a atividade também, a realização dessa atividade conta como presença na aula, tá? E também a participação no fórum, né? Caso, quando não tem atividade,
quando vocês mandam lá confirmando, né? Igual vocês fazem, que vocês confirmam que assistiram a aula e que, né, confirmam a presença de vocês, então ali eu não contabilizo como falta, porque apesar de não ter a atividade, né, vocês confirmaram ali a presença, participando, né, com mensagens no fórum, tá bom? Então, qualquer dúvida pode mandar ali no fórum, né? Continuem confirmando presença ali, tá? E as notas dos trabalhos eu vou encaminhar para vocês amanhã, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, aí vocês podem pedir para o representante, que acho que é o Maicon, né? Me mandar uma mensagem que daí eu respondo vocês, tá bom? Então, até a próxima aula, né? E tudo de bom para vocês.